A chuva caía fina sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, em Lisboa, naquela tarde de outono de 2025. Tiago Almeida, com 28 anos, caminhava apressado, o guarda-chuva esquecido em casa, o cabelo castanho colado à testa. Estudante de arquitetura na universidade, carregava uma pasta cheia de desenhos que representavam o seu futuro incerto. De repente, ao virar a esquina para a Praça do Príncipe Real, tropeçou num homem que parecia desorientado, encostado a uma parede antiga, o casaco cara encharcado, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O homem ergueu os olhos, olhos azuis profundos, marcados por linhas de fadiga, e murmurou algo baixo, quase inaudível: "Desculpe. Acho que me perdi." A voz era grave, com um sotaque refinado do norte de Portugal. Tiago parou, o coração acelerando sem razão aparente. Havia algo naquele rosto, uma familiaridade que o inquietava. "Precisa de ajuda? Posso chamar um táxi ou..." O homem abanou a cabeça, tentando sorrir. "Não, obrigado. Só um momento de fraqueza." Mas ao tentar dar um passo, cambaleou, e Tiago instintivamente o amparou pelo braço. O toque foi elétrico, como se uma memória antiga despertasse. Naquele instante, o homem olhou fixamente. "Tu pareces alguém que conhecia há muito tempo." Tiago riu nervosamente. "Impossível, nunca nos vimos." Mas no fundo, algo remexia-se. Ele ajudou-o a sentar num banco próximo, sob a proteção de uma árvore centenária. O homem apresentou-se como Ricardo Monteiro, um empresário que raramente vinha a Lisboa. "Tenho uma reunião importante, mas esta cidade traz memórias dolorosas." Enquanto conversavam, Tiago sentiu uma atração imediata, sutil, mas intensa. Ricardo era mais velho, 40 e poucos anos, com uma presença magnética, alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas que o tornava ainda mais atraente. Falava pouco de si, mas os olhos traíam uma solidão profunda. Tiago, abertamente gay desde os 18 anos, reconhecera nos gestos discretos de Ricardo uma orientação semelhante, um olhar que se demorava um segundo a mais, uma vulnerabilidade partilhada. A chuva parou tão subitamente como começara. Ricardo agradeceu e insistiu em retribuir o favor. "Dá-me o teu número. Quero convidar-te para um café, pelo menos." Tiago hesitou, mas anotou o contacto. Ao afastar-se, sentiu o olhar de Ricardo nas costas, pesado como uma promessa. Naquela noite, no pequeno apartamento que partilhava com um amigo no Chiado, Tiago não conseguia dormir. Procurou o nome Ricardo Monteiro na internet e o que encontrou o deixou sem fôlego. Ricardo era um dos homens mais ricos de Portugal, dono de um império de tecnologias e imóveis, avaliado em bilhões. Mas o que o chocou foi uma foto antiga, de há 20 anos, um jovem Ricardo, sorridente, ao lado de um adolescente magro num orfanato no Porto. Tiago reconheceu-se naquela foto. Aos 8 anos, órfão de pais num acidente de carro, vivera numa instituição no Porto. Um homem misterioso aparecera um dia, doara uma quantia generosa que mudara tudo, novos livros, computadores, até bolsas de estudo para as crianças mais promissoras. Entre elas, Tiago recebera apoio anónimo para estudar, o que o levara à universidade. O benfeitor nunca se revelara, mas agora era Ricardo. O coração de Tiago batia descompassado. Por que o anonimato? E por que agora, este encontro casual? Ele lembrava-se vagamente daquele homem jovem, que o abraçara brevemente ao despedir-se, sussurrando: "Sê forte, miúdo. A vida vai melhorar." Naquela época, Ricardo desaparecera, como se evaporasse. No dia seguinte, Ricardo ligou. "Quer jantar comigo amanhã?" No restaurante da Belém, com vista para o Tejo. Tiago aceitou, a voz trêmula. O reencontro foi tenso, carregado de não ditos. Ricardo parecia nervoso, bebendo mais vinho do que o habitual. "Lisboa mudou tanto", disse ele, evitando o olhar de Tiago. Mas Tiago não aguentou. "Eu sei quem és. O benfeitor do orfanato. Foste tu que pagaste os meus estudos." Ricardo empalideceu, o copo parando a meio caminho da boca. "Como descobriste?" "Uma foto antiga." "E o teu nome?" Silêncio pesado. Ricardo baixou os olhos. "Não queria que soubesses." "Era
Complicado. Tiago inclinou-se para a frente. Porquê? Mudaste a minha vida. Salvaste-me. Ricardo suspirou, a voz rouca. Porque eu era gay, Tiago. Naquela época, nos anos 2000, ser abertamente homossexual num meio conservador como o meu, família católica rigorosa, negócios no norte, era impensável. O meu pai descobriu que eu ajudava instituições com crianças vulneráveis, muitas vezes rejeitadas por serem diferentes. Achou suspeito. Ameaçou deserdar-me se não parasse. Tiago sentiu um aperto no peito. Então desapareceste para me protegeres. A mim e aos outros. Ricardo assentiu. E a mim próprio. Casei-me com uma mulher, por pressão familiar. Tive uma vida dupla, até o divórcio há 10 anos. Mas nunca esqueci aquelas crianças. Especialmente tu. Tinhas um olhar tão determinado, apesar de tudo. Os olhos de ambos encontraram-se, e ali, sob as luzes suaves do restaurante, algo nasceu. Uma conexão profunda, além da gratidão. Tiago estendeu a mão sobre a mesa, tocando a de Ricardo. Nenhum recuou. Mas o passado não os deixaria em paz. Na saída, um paparazzo capturou uma foto dos dois juntos. No dia seguinte, as manchetes sensacionalistas explodiram. Bilionário Ricardo Monteiro visto com jovem desconhecido, novo romance. Ricardo, habituado à privacidade feroz, entrou em pânico. Ligou a Tiago, temos de parar. A minha família. Os negócios. Não estão prontos para isto. Tiago, ferido, respondeu, e eu? Achas que estou pronto para ser o teu segredo novamente? Os dias seguintes foram um tormento para Tiago. Ele evitava as notícias, mas os amigos comentavam, viste? O Monteiro, aquele bilionário recluso, metido em fofoca gay. Em Portugal de 2025, o casamento igualitário era lei há 15 anos, Lisboa orgulhava-se da Marcha do Orgulho, mas nas elites tradicionais do Porto, onde Ricardo crescera, os preconceitos persistiam como raízes profundas. Ricardo desapareceu. Não atendia chamadas, mensagens ignoradas. Tiago, magoado, mergulhou nos estudos, desenhando projetos furiosamente até alta noite. Mas a imagem daqueles olhos azuis perseguia-o, ele tem medo, pensou. Medo de perder tudo o que construiu. Uma semana depois, uma carta chegou ao apartamento de Tiago. Papel caro, Céu do Porto. Dentro, palavras manuscritas de Ricardo, perdoa-me. Não sei lidar com isto. O meu mundo é feito de aparências. Mas tu despertaste algo que enterrei há décadas. Preciso de tempo. Tiago amassou a carta, lágrimas de raiva. Tempo. Para quê? Para continuares a esconder-te. Mas no fundo, compreendia. Ele próprio enfrentara o coming out na adolescência, rejeitado por tios conservadores que cortaram contacto. A dor da rejeição era familiar. Decidiu agir. Comprou um bilhete de comboio para o Porto e, sem avisar, dirigiu-se à mansão de Ricardo na Foz do Douro, uma vila imponente com vista para o Atlântico. O segurança hesitou, mas deixou entrar ao ver a determinação no rosto de Tiago. Ricardo recebeu-o na biblioteca, rodeada de livros antigos, o rosto marcado por noites sem dormir. O que fazes aqui? É perigoso. Os jornalistas. Tiago avançou, a voz firme. Perigoso é viveres metade de uma vida. Eu não quero ser o teu segredo, Ricardo. Quero ser o teu tudo, ou nada. Ricardo aproximou-se, as mãos tremendo. Não percebes? A minha mãe, viúva, ainda vive na tradição. Os acionistas da empresa. Se souberem que sou gay, podem questionar a liderança. Já perdi tanto. Perdeste? Ou escondeste? Tiago tocou-lhe o rosto. Eu era uma criança perdida quando me ajudaste. Agora sou eu que te encontro. Não fujas outra vez. Naquele momento, Ricardo cedeu. Beijou, um beijo desesperado, cheio de anos reprimidos. As mãos entrelaçadas, caíram no sofá, mas pararam, não era o momento para paixão física, mas para cura emocional. Ricardo chorou nos ombros de Tiago, confessando a solidão de décadas,
amantes escondidos, uma vida de máscaras. Passaram a noite a falar. Ricardo revelou mais. Na juventude, apaixonara-se por um artista no Porto, mas a família separara-os à força. Fui covarde. Deixei-o ir. Tiago ouviu, o coração partido por aquele homem forte que, no fundo, era frágil. Mas a realidade bateu à porta. De manhã, a mãe de Ricardo, de Isabel, apareceu inesperadamente. Uma senhora elegante, setentona, com cruz ao peito. Viu-os juntos na sala, as mãos ainda entrelaçadas. O escândalo foi imediato. Ricardo. Quem é este rapaz? A voz dela cortante. Ricardo levantou-se, pálido. Mãe. É Tiago. Alguém importante. Os olhos dela endureceram. Importante. Como aqueles rumores. Deus nos livre. A nossa família não suporta escândalos. Tiago interveio. Senhora, o seu filho é um homem bom. Ajudou-me quando ninguém o fez. Ela ignorou. Ricardo, pensa nós teus sobrinhos, na empresa. Isto acaba agora. Ricardo vacilou. Mãe, eu amo-o. A palavra amo ecoou como um tiro. De Isabel saiu, ameaçando cortar laços. Ricardo, destruído, pediu a Tiago para ir embora. Não aguento perder-te a ti e a ela. Tiago partiu, o comboio de regresso a Lisboa cheio de amargura. Ele escolhe sempre esconder-se. Mas Ricardo não desistiu completamente. Ligava secretamente, encontros furtivos em hotéis discretos no Algarve, onde o sol dourado parecia perdoar tudo. Lá, passeavam pelas praias da Praia da Marinha, mãos dadas longe dos olhares. Ricardo abria-se mais. Quero mudar, Tiago. Por ti. O amor crescia, profundo, intenso. Mas o conflito familiar escalava. A mãe convenceu o irmão de Ricardo, um acionista, a pressionar pela demissão se o escândalo continuasse. Tiago, Meanwhile, recebia uma proposta de estágio numa firma de arquitetura em Sintra. Mudar-se-ia para lá, perto dos Palácios Encantados, mas longe de Ricardo. Talvez seja melhor assim, pensou. Um dia, Ricardo apareceu em Sintra, inesperadamente. Não consigo viver sem ti. Vou enfrentar tudo. Mas o destino reservava uma surpresa. Um antigo amante de Ricardo, agora jornalista, descobrira o passado e ameaçava revelar tudo, incluindo a doação anónima ao orfanato, pintando-a como algo sinistro. Sintra, com as suas florestas densas e palácios de conto de fadas, tornou-se refúgio temporário. Tiago alugara um pequeno apartamento perto da Quinta da Regaleira, onde os jardins misteriosos espelhavam a confusão da sua alma. Ricardo aparecia nos fins de semana, conduzindo de noite para evitar olhares. Os momentos juntos eram intensos, caminhadas pelo Castelo dos Mouros, mãos entrelaçadas no meio da névoa, conversas até ao amanhecer sobre sonhos reprimidos. Ricardo confessava, sempre soube que era gay, desde adolescente. Mas o medo paralisou-me. Tiago partilhava as suas lutas, o bullying na escola secundária no interior, a aceitação gradual em Lisboa. O amor florescia, puro, emocional. Beijos roubados sob a Pena Palace, promessas sussurradas. Quero envelhecer contigo, disse Ricardo uma noite, os olhos brilhantes. Mas a ameaça do jornalista, Miguel, pairava. Miguel fora amante breve de Ricardo nos anos 90, traído quando Ricardo escolhera o armário. Agora, amargurado, enviava e-mails anónimos, revelo tudo se não pagares. Ricardo recusou a chantagem. Não mais segredos. Contou tudo a Tiago, que o apoiou, enfrentamos juntos. A família Monteiro intensificava a pressão. De Isabel convocou uma reunião familiar no Porto. Ricardo foi, sozinho. Lá, o irmão António acusou, estás a destruir o legado do pai. Esse rapaz é um caçador de fortunas. Ricardo defendeu-se, Tiago salvou-me. Ele não sabe da minha riqueza quando nos conhecemos novamente. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Ameaçaram processo judicial para remover Ricardo da presidência. De volta a Sintra, Ricardo estava abatido. Talvez deva abdicar de tudo. Por ti. Tiago abanou a cabeça.
Não quero a tua riqueza. Quero-te a ti, inteiro. Decidiram viajar para o Douro, região vinícola onde Ricardo tinha uma quinta isolada. Lá, longe do mundo, viveram dias idílicos, passeios de barco no rio, piqueniques entre vinhas, noites ao lume onde Ricardo contava histórias da infância. Mas Miguel atacou. Publicou um artigo sensacionalista, bilionário gay, doações suspeitas a orfanatos e romance com ex-beneficiado. A notícia viralizou. Comentários cruéis nas redes, pedofilia disfarçada. Apesar de falso, o dano foi feito. Tiago, devastado, viu a sua vida exposta. Amigos questionavam, a universidade investigava o estágio. Eles pensam que te manipulei, chorou ele. Ricardo, furioso, processou Miguel por difamação. Mas o escândalo custou contratos à empresa. Acionistas revoltados. Numa noite tempestuosa no Douro, Ricardo confrontou o espelho: sou um cobarde. Sempre fui. Tiago abraçou-o: não. És humano. Mas agora escolhes. Ricardo tomou uma decisão radical. Convocou conferência de imprensa em Lisboa. Declararia publicamente a sua orientação, defenderia o passado limpo. Tiago temia: e se te destruírem? Prefiro ser destruído a perder-te. A conferência aproximava-se. Mas uma reviravolta, de Isabel, vendo o filho sofrer, pesquisou sobre Tiago. Descobriu cartas antigas que Ricardo guardara, desenhos de criança agradecendo o anjo invisível. Comoveu-se. Ligou a Ricardo: filho. Errei. O amor não é pecado. Seria suficiente para mudar tudo. A conferência de imprensa no hotel em Lisboa estava lotada. Jornalistas, câmaras, expectativa elétrica. Ricardo, de fato impecável, subiu ao pódio, Tiago ao lado, mão apertada discretamente. Hoje, venho esclarecer rumores, começou Ricardo, voz firme apesar do tremor interno. Sou homossexual. Sempre fui. E amo Tiago Almeida, o homem que mudou a minha vida tanto quanto eu mudei a dele. Gaspos na sala. Flashes explodiram. Ricardo continuou: as doações ao orfanato foram puras. Ajudei crianças vulneráveis porque sei o que é ser rejeitado. Tiago era uma delas. O nosso reencontro foi destino. Tiago falou em seguida: Ricardo salvou-me. Não financeiramente, mas emocionalmente. O amor entre nós é honesto, profundo. A mãe de Ricardo apareceu inesperadamente, subindo ao palco. Como mãe, errei em julgar. O meu filho merece felicidade. Abraçou-os, lágrimas nos olhos. A notícia correu o mundo. Em Portugal, reações mistas, apoio massivo da comunidade LGBT, orgulho em Lisboa e Porto, mas críticas conservadoras. A empresa perdeu alguns acionistas, mas ganhou outros, investidores progressistas. Miguel retratou-se publicamente, o processo resolvido com desculpas. Ricardo e Tiago mudaram-se para uma casa em Cascais, com vista-mar. Lá, reconstruíram. Ricardo delegou mais na empresa, focando em filantropia aberta, fundação para jovens LGBT rejeitados. Mas conflitos persistiam. António, o irmão, tentou golpe interno na empresa. Não aceito um gay à frente. Ricardo lutou, com apoio de Tiago. Noites de ansiedade, discussões. E se perderes tudo? Perguntava Tiago. Contigo, ganho tudo. Uma viagem ao Algarve selou a reconciliação familiar parcial. António, vendo a felicidade do irmão, cedeu gradualmente. O amor deles inspirava. Amigos organizaram jantar surpresa, celebrando um ano juntos. Mas uma sombra, saúde de Isabel piorou. No hospital, pediu perdão final. Sejam felizes. A perda uniu-os mais. Passaram-se meses. A vida estabilizava. Ricardo reduziu horas na empresa, viajavam Madeira, Açores, sempre de mãos dadas. Tiago concluiu a universidade com distinção, projeto inspirado em Palácios de Sintra, dedicado a Ricardo. Mas um novo conflito surgiu, desejo de família. Quero adotar, disse Tiago uma noite em Cascais, ondas quebrando ao fundo. Ricardo hesitou. Tenho medo de não ser bom pai,
depois do meu passado. Discutiram intensamente. Tiago, seremos ótimos juntos. Consultaram agências. Processo longo, mas promissor. Entretanto, convite para a Europride em Lisboa. Ricardo, agora ícone, discursou: o amor vence o medo. Aplausos ensurdecedores. Tiago orgulhoso. Mas reviravolta, Miguel, arrependido, revelou ter sido manipulado por António. Provas de sabotagem interna. Confronto familiar final. António confessou inveja: sempre foste o favorito. Teu defeito deu-te coragem que eu não tenho. Reconciliação frágil. Ricardo e Tiago adotaram um menino de 5 anos, órfão como Tiago fora. Chamaram-no Afonso. A família cresceu. Amor profundo, cicatrizes curadas. Mas o passado ecoava. Ricardo sonhava com o orfanato, acordando suado. Tiago acalmava: estamos aqui. Seguros. Anos depois, em 2030, a casa em Cascais enchia-se de risos. Afonso, agora 10 anos, corria pelo jardim. Tiago e Ricardo, grisalhos mas radiantes, celebravam bodas, união civil pública, festa na praia. Amigos, família reconciliada, comunidade reunida. De Isabel falecer em paz, abençoando-os. Ricardo olhava Tiago: salvaste-me 2 vezes. Tiago sorria: e tu a mim, sempre. Superaram preconceitos, perdas, medos. O amor, puro e intenso, venceu. Em Portugal, a sua história inspirava jovens, prova que o destino não é quem deve estar junto. Sob o pôr do sol no Tejo, beijaram-se, eternos.